vamos aprender o que provoca o fenômeno do dia e a noite, as estações do ano, por que há épocas do ano em que os dias são mais curtos e as noites mais longas, e outras épocas os dias e as noites são iguais. Por que ocorrem os fusos horários e por que existe o ano bissexto? De que forma que ocorrem as estações do ano? Eu sou o professor Lisandro do canal Biociência e se você quer saber mais sobre esse assunto, me acompanhe nessa aula sobre os movimentos de rotação e translação da Terra. Mas o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo. É como se a Terra tivesse um eixo imaginário e girasse em volta dela mesma. Isso faz com que a face que está voltada para o Sol é o período do dia e a face que está oposta ao Sol é o período da noite. Assim, o Sol parece dar um movimento sobre nós. Como a Terra ela é muito grande em relação ao nosso tamanho, nós não percebemos o giro da Terra. Portanto, a impressão que nós temos é que o Sol está nascendo por volta das 6 horas da manhã, por volta do meio-dia ele está pindo sobre nossas cabeças e por volta lá das 18 horas ele está se pondo. Mas na verdade é a Terra que está girando. Por volta das 6 da manhã é como se a Terra estivesse saindo. Na verdade ela está saindo do lado oposto ao Sol, ou seja, da escuridão, e entrando no lado da claridade. Então, para o observador que está nessa região, nesse momento, é como se o Sol estivesse nascendo. Por volta do meio-dia, dá a impressão que o Sol caminhou sobre nós, mas na verdade é a Terra que girou 90 graus já. Então, ela está agora exatamente no lado oposto, da meia-noite do dia anterior, ou seja, nesse horário, nesse momento, é meio-dia aqui no Brasil, meia-noite lá no Japão. E à medida que ela vai girando, quando chega por volta das 6 horas da tarde, é como se o Sol estivesse pondo, mas na verdade é a Terra que girou mais 90 graus e agora ela está caminhando, o seu giro está caminhando para outra face, ou seja, para o lado oposto ao Sol, onde vai surgir a noite, certo? A Terra tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos em seu eixo. Essa inclinação corresponde exatamente ao Trópico de Capricórnio e ao Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer fica 23 graus e 27 minutos acima da linha do Equador, que separa a Terra em dois hemisférios. A linha do Equador é o ponto zero, então, ao norte, acima é o hemisfério norte, abaixo é o hemisfério sul. Então a linha do Trópico de Câncer está exatamente a 23 graus e 27 minutos acima da linha do Equador. E o Trópico de Capricórnio já está a 23 graus e 27 minutos abaixo da linha do Equador. Corresponde exatamente com a inclinação da Terra. Como a Terra é uma esfera, uma circunferência, ela tem 360 graus na sua volta, na sua circunferência. Portanto, se a gente dividir 360 graus por 24 horas, vai dar 15 graus, ou seja, a cada 15 graus que a Terra gira, corresponde a uma hora do dia. A Terra ela é separada também de leste para o leste e oeste. E no meio existe uma linha que separa bem no meio a Terra, nesses dois meridianos, chamado Meridiano de Greenwich, que fica em Londres. Então ali conta-se o fuso zero. Então tudo que está à direita, ou seja, a leste, a cada 15 graus, acrescenta-se uma hora. Já a oeste, ou seja, a esquerda do meridiano de Greenwich, cada 15 graus desconta-se uma hora. Portanto, quando é meio-dia em Greenwich, a 15 graus à direita já é 1 hora da tarde. Já a 15 graus à esquerda ainda são 11 horas da manhã, certo? O Brasil, por ser um país muito grande em longitude de leste para oeste, ele apresenta 4 fusos horários, ou seja, nas ilhas oceânicas nós temos o fuso horário que está a 30 graus de Greenwich, ou seja, quando é meio-dia em Londres,
são exatamente 10 horas da manhã nas ilhas de Fernando de Noronha, por exemplo. Já o estado de São Paulo, ou seja, toda a região sudeste, sul e nordeste e o estado de Tocantins e Goiás estão a 3 fusos horários de Greenwich. Portanto, quando é meio-dia lá, são 9 horas da manhã aqui em São Paulo. Já os estados de Mato Grosso do Sul e a região norte, exceto o estado do Acre, são 4 fusos horários de diferença de Greenwich. Portanto, quando é meio-dia em Greenwich, em Londres, são 8 horas da manhã nesses estados. E o estado do Acre está a 5 fusos horários de Greenwich. Portanto, são 7 horas da manhã em Rio Branco, enquanto é meio-dia lá em Greenwich, em Londres, certo? E se a gente comparar com o Brasil, quando é 10 horas da manhã aqui em São Paulo, é 8 horas da manhã no Acre, é 9 horas da manhã no Mato Grosso e já é 11 horas da manhã em Fernando de Noronha. Entenderam então como é que funciona a dinâmica do fuso horário e como que ele está inserido no movimento aparente do Sol sobre nossas cabeças? De acordo com o giro da Terra em torno de seu próprio eixo. Ok? Então, vamos agora entender o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Esse movimento leva um ano para ser completado, ou seja, 365 dias e 6 horas. Portanto, a cada 4 anos acrescenta-se um dia a mais, que é chamado de ano bissexto. Ou seja, o ano bissexto tem 366 dias. Por quê? 365 dias mais 6 horas que sobra a cada 4 anos, 6 vezes 4 igual a 24. Acrescenta-se mais um dia para corrigir esse tempo, certo? Portanto, esse dia é colocado no dia 29 de fevereiro, por ser o mês mais curto do ano, ok? Como a Terra tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, ela é responsável durante a sua volta em torno do Sol as estações do ano, certo? Então, todo o ano, no dia 20 ou 21 de março, aqui no hemisfério sul, ocorre o equinócio de outono. E no hemisfério norte, o equinócio de primavera. Então é sempre ao contrário. Quando ocorre o outono no sul, é primavera no norte. Quando é inverno no sul, é verão no norte. E assim sucessivamente. Então, nesse dia, os raios do Sol incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Então, nesse dia, os dias e as noites são exatamente iguais, ou seja, têm a mesma duração. À medida que o tempo vai passando a partir daí do equinócio, né, que marca o equinócio de outono aqui no sul, ele vai, então, começou o outono, e lá no dia 21 ou 22 de junho, termina o outono. E no dia 21 ou 22 de junho, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, marcando o solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte. Portanto, no hemisfério sul, os dias são mais curtos e as noites mais longas. E no hemisfério norte, ao contrário, os dias são mais longos e as noites mais curtas. Por quê? Como vocês veem aqui na figura, você percebe que a incidência do Sol no Trópico de Câncer faz com que o hemisfério norte seja muito mais clareado pelo Sol do que o hemisfério sul. Portanto, a diferença de período claro e escuro em ambos os hemisférios, certo? Daí então tem início para nós aqui a estação do inverno e para quem está no hemisfério norte a estação de verão. Lá no dia 22 ou 23 de setembro é marcado o equinócio de primavera para nós no hemisfério sul e de outono para quem está no hemisfério norte. Nesse dia, o Sol volta a bater perpendicularmente sobre a linha do Equador novamente, fazendo com que os dias e as noites tenham
o mesmo período, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, certo? Só que a partir daqui, nós agora inicia-se, né, a estação de primavera para nós no hemisfério sul e a estação de outono no hemisfério norte. Só que a partir daqui, o Sol ele começa a oscilar, né, aparentemente para baixo, chegando lá no dia 21 ou 22 de dezembro, incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Isso faz com que o hemisfério sul seja mais clareado do que o hemisfério norte, pelo Sol. Isso vai marcar para nós aqui o solstício de verão, ou seja, o dia mais longo do ano, certo? Então, aqui no hemisfério sul, os dias são mais longos e as noites mais curtas. Já no hemisfério norte é o solstício de inverno, ou seja, lá os dias são mais curtos e as noites mais longas, ok? E assim sucessivamente. Então, essa é a diferença que faz com que os dias sejam diferentes dependendo da estação do ano. Porém, de acordo com a linha do Equador, quanto mais próximo você mora da linha do Equador, menos diferença você vai perceber na oscilação do dia e a noite durante o ano e também nas estações do ano, elas são menos definidas, ou seja, para quem mora no Nordeste ou na região Norte, por exemplo, do Brasil, a impressão que essas pessoas têm é que só tem duas estações no ano, a estação de inverno e a estação de verão, que é marcada pela seca na estação de verão e pelas chuvas na estação de inverno. Por quê? Porque a temperatura também oscila pouco. Porém, à medida que a pessoa vai se deslocando para o norte, em sentido ao Polo Norte, ou para o sul, em sentido ao Polo Sul, ou seja, distanciando em latitude em relação ao Equador, essas diferenças vão sendo maiores. Quanto mais ao sul ou mais ao norte, maior a diferença do período claro e escuro nos solstícios e mais definidas são as estações do ano, certo? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já tem uma certa diferença do inverno com o verão, ou seja, a oscilação de temperatura já é grande, ou seja, no inverno a gente já sente frio mesmo, diferente de quem está lá no norte ou no nordeste, e no verão a gente sente calor. Na primavera a gente já percebe as flores, né, florescendo, né, e assim por diante. Mas lá no sul, para quem mora lá em Porto Alegre, em Santa Catarina, essa diferença é maior ainda. Ou seja, no solstício de verão, o dia ainda é mais longo do que aqui em São Paulo, assim como as noites são mais longas no inverno, certo? Do que aqui em São Paulo. Já no Nordeste, a impressão é que os dias e as noites são sempre do mesmo tamanho, tá? Para quem mora distante da linha do Equador, por exemplo, quem mora na Suécia, no verão, os dias são super longos, eles chegam a ter 20 horas, certo? O sol nascendo por volta das 3 da manhã e se pondo lá para as 11 horas da noite. Porém, no inverno é o contrário, os dias são super curtos, ou seja, eles nascem por volta das 10, 11 horas da manhã e quando é 3 horas da tarde já está se pondo, ou seja, já está anoitecendo. Então essa é a diferença. Outra coisa, para quem mora na linha do Equador, ele tem a impressão de que o Sol passa bem rente, né, sobre sua cabeça, ou seja, numa trajetória bem retilínea. À medida que você vai se distanciando da linha do Equador, o Sol parece nascer mais ao lado, certo? Porque é a medida, né? Por quê? Porque o Sol não faz aquela oscilação do hemisfério do Trópico de Capricórnio para o Trópico de Câncer durante o ano, então ele vai lá, ele incide sobre o Trópico de Capricórnio quando é inverno aqui, sobre o Equador quando é primavera e outono, sobre o Trópico de Câncer quando é verão, certo? Então existe, mas na verdade não é o Sol que está oscilando, e sim a Terra que tem uma elíptica, né, diferente, né, que uma hora ela está mais acima, outra hora mais abaixo na sua elíptica em torno do Sol, certo? Isso faz com que quanto mais ao sul, parece que mais, né, para o norte o Sol nasce. E quanto mais ao norte, parece que mais ao sul o Sol nasce, entenderam? Então essa é a diferença, por isso que há essa diferença aparente do Sol, dependendo do local onde você mora.
Ok? Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as próximas notificações e compartilhe esse vídeo com seus colegas e familiares. E também, se é possível, comente aqui embaixo as suas impressões e as suas dúvidas, né? E entre outras, que eu responderei com o maior prazer. E agora, aqui do lado vai aparecer mais 2 vídeos que você pode assistir do nosso canal e que vai aumentar os seus conhecimentos. Muito obrigado!